Ainda estamos em abril, mas já temos aquele clássico episódio do Crise na Ferrari, aquele evento anual em que os pilotos e a equipe começam a discordar, às vezes publicamente. Só que dessa vez a coisa está um pouco esquisita, porque nós temos uma mudança de comportamento de piloto e talvez uma discordância de direcionamento do desenvolvimento do carro. O que eu quero dizer com isso? De acordo com o Corriere dello Sport, o Leclerc disse para a equipe que agora ele vai seguir o próprio caminho em relação ao próprio carro, ao desenvolvimento deste, e não mais seguindo as recomendações técnicas vindas da Ferrari que se assemelhariam ao estilo de pilotagem de Lewis Hamilton. Eu acredito com tudo isso? Não muito, mas eu tô aqui para comentar com vocês porque eu não só vou falar sobre o que foi dito, mas também quem disse isso. E é importante a gente ficar sabendo um pouco sobre. Bom, além disso eu vou comentar com vocês algumas coisas que aconteceram nessa semana, como por exemplo a Honda querendo se meter na escolha de pilotos da Aston Martin, a Red Bull avisando que o Tsunoda vai ficar até o final do ano e o Colapinto testando no domingo, logo depois da corrida, obviamente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para falar de Fórmula 1. Pronto, agora estou mais leve, já fiz a introdução, ficou muito boa. Bem-vindos a mais um vídeo, caso goste de Fórmula 1, clica aqui no like e se inscreve para ver mais vídeos meus. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 quase todos os dias aqui, me siga para ver mais. E nós temos que falar um pouco sobre isso porque, além de, claro, a gente ter aquela troca de informações toda semana, que é uma coisa que eu gosto bastante de vir aqui fazer, é sempre bom a gente falar também e teorizar sobre o que está sendo dito, o que está sendo feito e quem está avisando para o mundo que isso está acontecendo. Porque a fonte é o Corriere dello Sport. E de acordo com o que eu pesquiso normalmente toda semana, não é muito confiável. Mas vamos comentar isso aqui porque está todo mundo falando sobre, algumas outras fontes sérias repercutindo esse assunto. E o título é sempre uma questão um pouco dúbia, porque faz parecer que a briga é entre os pilotos, quando na verdade não é. Seria uma questão de conflito de influência no próprio carro. Vocês vão entender a partir de agora. De acordo com o Corriere, na classificação do GP do Japão, Leclerc teria dito ao chefe da Ferrari que ele estava, vamos dizer assim, basta, eu vou seguir o meu próprio caminho. Algo como ele agora vai determinar o que ele quer e o que ele não quer, o direcionamento, a configuração do próprio carro por ele mesmo. Ele mesmo vai decidir e não mais as recomendações da Ferrari, que seriam recomendações técnicas que poderiam se assemelhar às características de pilotagem de Lewis Hamilton. E aí eu já comecei a duvidar. Poxa, o Corriere falando que existe uma crise na Ferrari, parece aquela reportagem que tem todo ano, né? Todo ano tem crise na Ferrari, então era questão de tempo para isso acontecer. E não era que a gente não esperasse ou espera que possa acontecer um conflito de influência no carro da Ferrari, porque estamos falando de Leclerc e Hamilton. É uma coisa natural. Um é heptacampeão, o outro está na Ferrari há mais tempo do que muitos pilotos estiveram na Fórmula 1. Então é natural que isso pudesse acontecer. Um pequeno conflito de influência, um piloto querendo partir para um lado, o outro querendo ir para o outro. Só que não foi uma briga entre eles, tá? Deixando bem claro aqui. Pelo menos até onde a gente sabe. Não foi uma briga entre os pilotos, apenas um cansou de ficar recebendo recomendação de uma intermediária. Mais ou menos assim. Só que aí o próprio Corriere colocou uma aspa do próprio Leclerc dizendo o seguinte: estou indo para Sakir com uma perspectiva diferente sobre os testes, em relação aos testes, tendo uma direção muito clara que se adapta ao meu estilo de pilotagem e espero que dê resultado. É como se fosse aquela frase, onde há fumaça há fogo. Aqui nós temos a fumaça. Se há fogo, a gente só vai descobrir daqui a algumas semanas. Só que o mais curioso é que existe um consenso entre as pessoas que o estilo de pilotagem dos pilotos é parecido. Então, torna tudo ainda mais esquisito, conforme a gente vai ficando sabendo. Então, tá muito estranho isso. E eu tô falando isso porque a fonte não é lá muito, assim, sabe aquela fonte boa? Não é lá essa fonte toda. Agora a missão vai ser do responsável pelo carro da Ferrari, já que agora, supostamente, eles vão seguir caminhos diferentes, parecidos, porém diferentes. E agora o cara que faz o carro da Ferrari vai ter que se virar para arrumar um carro bom para os dois pilotos, porque eu não acho que se alguém fizer um carro ruim para um dos lados, isso vai ficar quieto, não. Acho que se algum dos pilotos pegar um carro que não se adapte ao seu próprio estilo dentro da Ferrari, nesse suposto contexto, alguém vai gritar. Mais um episódio da crise na Ferrari, né, gente? Mais uma fofoca vinda da Ferrari e da imprensa italiana. Vamos ver se isso é verdade agora a partir das próximas semanas.
E falando em pilotos e equipe e agora motores, a Honda deu uma entrevista ao Japan Times, acredite, esse nome existe, dizendo que ela não vai simplesmente ditar quem vai pilotar pela Aston Martin no ano que vem, porém ela vai expressar a sua opinião. E quando ela fala isso, a gente já começa a pensar no seguinte: será que o Stroll vai continuar? Eu diria que sim. Será que o Alonso vai continuar? Eu não tenho certeza se o Alonso quer continuar ou se a Honda está a fim de ter o Alonso mais uma vez com o carro dela, né? A gente lembra do que aconteceu em 2015. E ao mesmo tempo eu fico pensando, o Tsunoda, que foi confirmado pela Red Bull até o final da temporada, só que ele não tem contrato para 2026, se não me engano. Então, será que a Honda poderia levar o Tsunoda para a Aston Martin? A Honda vai sim exercer sua influência na escolha de pilotos, porém ela não vai dizer isso para o mundo. Ela vai deixar todo mundo nessa dúvida mesmo, porque a Honda é assim. Ela disse que ia sair da Fórmula 1, tá aí até hoje. Disse que não ia ajudar o Tsunoda, botou ele na Red Bull. Então é isso aí. A Honda é isso daí, tá, gente? Então a Honda vai sim exercer influência na escolha de pilotos da Aston Martin, porém ela não vai ditar. Então ela vai encontrar lá os meios dela para ajudar o piloto, ou até mesmo tirar alguém, mas no fim, os pilotos vão receber o aval da Honda de uma certa forma. E por fim, outro piloto que a gente precisa ficar de olho a partir de agora é o Franco Colapinto, que fez testes com a Alpine. E aí a gente já começa a pensar de novo, né? Poxa, o Colapinto já tá se aquecendo para substituir o Durham na Alpine e tal, não sei o quê. O Paul Aron, outro piloto reserva da equipe, também fez testes. Então, existe sim uma movimentação da Alpine para, vamos dizer, colocar os pilotos dos trilhos de novo, aquecer os caras para alguma coisa. Ou apenas uma obrigação contratual, a gente não sabe. No entanto, é bom a gente ficar de olho já a partir de agora. Tem algumas fofocas rolando aí, aqui eu não vou garantir, eu vou deixar bem claro que é uma fofoca rolando, que talvez em Miami o Durham seja substituído. Então esse teste seria já uma espécie de aquecimento. Só que ninguém garante nada e não saiu nenhum texto em nenhum portal ou veículo sério. Então não vou garantir, vou deixar bem claro aqui que é uma fofoca. Mas prestemos atenção agora nos movimentos de Colapinto, Alpine e Durham para já as próximas corridas. Agora dessa rodada tripla, óbvio que ela não vai querer substituir os pilotos, mas ela vai ter 2 semanas aí de folga. Seria o timing perfeito. Vamos acompanhar o que vai acontecer. E é isso, senhores. Estamos em abril e já temos supostas crises. Eu deixo bem claro aqui no final do vídeo que eu não acreditaria 100% no que o Corriere dello Sport está falando. Eu prefiro acreditar que, claro, pode ter tido algum conflito de influência entre os pilotos da Ferrari em relação ao próprio carro, e isso é natural, mas não sei. Achei muito esquisito. No fim, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, me siga e eu te vejo no próximo. Até lá.